O autocuidado na adolescência envolve as demonstrações de apoio dos pais, orientações sobre condutas apropriadas, liberdade de diálogo, quantidade considerável, porém limitada de liberdade e gestão de emoções. Essa é a base para que os adolescentes formem a sua personalidade e cheguem à vida adulta sabendo lidar com diversas questões, entre elas cuidar da própria saúde. Especialistas afirmam que a maior parte dos agravos de saúde que acometem os adolescentes estão relacionados a hábitos e comportamentos que, acrescidos às condições sociais, os deixam vulneráveis. Nesse sentido, a atenção à saúde dos adolescentes e jovens deve se pautar na integralidade e adotar práticas que estimulem uma de suas principais características, o protagonismo. Esse protagonismo envolve a prevenção ao alcoolismo e a outros tipos de drogas, a imunização contra doenças, o início da vida sexual com responsabilidade, o respeito à diversidade de gênero e ao próximo em sua totalidade, entre outras questões que devem fazer parte da rotina dos adolescentes. Autocuidado na adolescência é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, nesta edição falaremos sobre 3 temas importantes para a vida dos adolescentes. Para falar sobre o consumo de bebidas alcoólicas e de outros tipos de drogas, nós recebemos aqui a doutora Darcy Boneto, do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Darcy, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Agradeço o convite de estar participando desse momento onde nós vamos falar sobre a adolescente. Obrigado, doutora Darcy. Sobre o tema imunizações do adolescente, está conosco o doutor Renato Kifuri, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, mais uma vez conosco, falando sobre a importância das vacinas. Doutor Kifuri, seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com vocês de novo, Darcy e Lilian, discutindo um tema tão importante como a imunização dos adolescentes. Para falar sobre o tema diversidade de gênero, recebemos a doutora Lilian Hagel, que também integra o Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Lilian, seja bem-vinda também. Muito obrigada pelo convite desse importante tema nesse Dia do Adolescente e agradeço a participação de todos. Obrigado. Iniciando a rodada de perguntas, eu faço a primeira pergunta para a doutora Darcy Boneto sobre consumo de bebidas alcoólicas e de outras drogas. Doutora Darcy, no Brasil, estimativas apontam que 26,8% dos jovens com idades entre 15 e 19 anos relataram o consumo de álcool no último ano, semelhante ao índice mundial de 26,5%, segundo dados de 2018 da Organização Mundial de Saúde. Vale lembrar que o álcool também é uma droga, porém legalizada. Doutora, como se inicia e o que leva um adolescente a consumir bebidas alcoólicas e outros tipos de drogas? A adolescência, na realidade, é uma fase de crescimento com necessidades de autoafirmação e isso muitas vezes torna vulnerável a novos hábitos, entre eles o álcool. Qualquer outro tipo de droga aumenta a liberação de neurotransmissores, a dopamina, gerando prazer, que muitas vezes eles estão em busca. O ambiente familiar conturbado, desestruturado, são fatores determinantes para envolvimento precoce, que é o estímulo para início do consumo de álcool. Assim também, os amigos, a influência deles e a necessidade de pertencer ao grupo. E se ele não usa droga ou álcool, fica de fora. Essa busca do prazer geralmente ocorre e continua porque esse adolescente está passando por momentos difíceis e o álcool torna-se uma válvula de escape. Portanto, temos que pensar também que álcool é de muito fácil acesso. Ele existe em tudo quanto é botequinho, vamos dizer assim. Tem um custo muito baixo e não tem fiscalização suficiente para impedir que esses jovens não comprem bebida alcoólica. Certo. Passando para o tema imunizações, eu me direciono ao Dr. Renato Kifuri. Quais as vacinas recomendadas para os adolescentes e por que é importante que esse público também esteja imunizado, doutor?
Olha, Léo, a vacinação de crianças ela é tão consolidada, né? De uma maneira geral, os pais levam seus filhos pequenos para se vacinarem. Na hora que avança na adolescência, muitas vezes essa caderneta fica perdida. O calendário não é cumprido com o mesmo rigor que a gente cumpria com o calendário vacinal das crianças. E na adolescência, nós temos algumas características das vacinas. Algumas que as crianças tomaram quando pequenas, na adolescência precisam de reforços, como é o caso da difteria, do tétano, da coqueluche. Existem outros programas que são específicos para adolescentes. A vacina do HPV, a vacina da meningite, são dadas somente na adolescência. E um terceiro pilar aí da vacinação do adolescente é a checagem do histórico vacinal para ver se há alguma, vamos dizer, alguma defasagem em relação às vacinas na infância que não foram tomadas. Será que o adolescente já tem lá atrás as 3 doses de hepatite B, 2 doses de sarampo, cachumba e rubéola, já tem as doses de febre amarela, as vacinas de hepatite A, se ele já teve catapora ou não, se já tomou a vacina ou não. Então, o momento de avaliação da situação vacinal do adolescente envolve essas 3 situações. Reforços para aquelas vacinas que foram tomadas na infância, recuperação de eventuais atrasos vacinais e correção dessa carteira vacinal e a inclusão dos programas específicos de vacinação do adolescente. Então, é fundamental que todos os pediatras aí envolvidos na assistência do adolescente, pediatras, profissionais da saúde, que trabalham em postos de saúde, agentes comunitários, avaliem o estado vacinal, porque é um excelente momento de nós colocarmos em dia, já que muitas vezes o adolescente frequenta ambientes fechados, convivem com outros adolescentes, ficam em dormitórios, como foi falado muito bem agora há pouco, consomem cigarros, álcool, compartilham, né, copos, cigarros e precisam dessa proteção. Certo. Eu pergunto agora à doutora Lilian. A diversidade de gênero é muitas vezes confundida com a orientação sexual. Qual a diferença entre a diversidade de gênero e a orientação sexual, doutora? Ótima pergunta. Na realidade, quando a gente fala em orientação afetivo-sexual, é aquela situação de que para quem eu desejo, para quem eu tenho afeto. Então, é uma percepção de amor, de carinho, relação sexual. Então, quem eu gostaria de me relacionar. Isso é orientação. Diversidade de gênero ou variabilidade sexual de gênero é aquele como eu me identifico. E muitas vezes, quando nasce com gênero masculino e feminino, com o passar do tempo, eu não me identifico com este gênero. Então, esta diversidade dos gêneros, de quem eu me identifico, e isso é autodeterminado, é que a gente chama de diversidade de gênero ou incongruência de gênero, e atualmente o termo melhor seria variabilidade sexual de gênero. Certo. Obrigado, doutora, pela explicação. Eu volto a perguntar para a doutora Darcy. Doutora, quais riscos à saúde são provocados pelo consumo de álcool e de outras drogas? Como falei agora há pouco, o álcool ele faz uma alteração da memória, fazendo com que o indivíduo perca a noção dos riscos e dos perigos que o álcool pode levar, sendo que ele também perde a sensação crítica e fica muito expostos a doenças, acidentes. Falando em doenças ou acidentes, enfim, o que o álcool leva? Alteração do sono. Isso faz com que o adolescente geralmente não preste muita atenção na aula, está sempre sonolento, o rendimento escolar termina diminuindo, porque ele também perde a concentração, assim como perde também a alteração da visão. Agora, o álcool, na realidade, ele vai depender de quanto toma e qual é o tipo de droga. Eu vou só dar 3 pequenos exemplos. No caso da cerveja, um copo tem 350 ml com 5% de etanol. O vinho, uma taça de 150 ml, corresponde a 12% de etanol.
E, no caso da vodka, do uísque, 45 ml corresponde a 40% de etanol. Não vou citar as outras drogas que têm um percentil maior, né? Portanto, essa dependência do álcool usado constantemente, ele demora um pouco para o indivíduo chegar a uma dependência. Só que durante todo esse tempo, esse álcool está agindo no corpo desse usuário, levando a risco de doenças como uma gastrite, um ciático de laringe, de boca, levando a uma cirrose e também, por que não falar do infarto, por que não falar também da hipertensão arterial e das doenças sexualmente transmissíveis, que no caso da mulher, por exemplo, que usa o álcool, no caso das nossas adolescentes, que podem estar grávidas, usando o álcool, transmitindo ao feto e levando este feto a ter uma doença extremamente grave, que é a síndrome alcoólica fetal. Certo. Eu pergunto então agora ao doutor Renato. O senhor falou que é importante que seja revista a carteira de vacinação do adolescente para ver se pulou algum tipo de vacina ou se as vacinas que ele tem que tomar estão em dias. O adolescente ele pode ir sozinho ao posto de saúde se vacinar ou os pais devem estar juntos? Como que funciona isso aqui no Brasil? Olha, Leonardo, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente tem autonomia para decisão sobre sua própria saúde, para sua consulta com privacidade, para receber um anticoncepcional, para receber orientações sobre prevenção de uso de drogas e tratamentos, e também, obviamente, para receber vacinas. As vacinas é parte da orientação preventiva e terapêutica, muitas vezes, do adolescente. Então, ele não necessita, obrigatoriamente, a presença dos pais para receber a vacina, é dispensável. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o seu departamento de bioética de adolescentes, tem um documento que fala muito sobre isso, é bastante interessante. Mas lembrar, obviamente, que a participação da família nessas decisões todas é sempre desejável, mas não é obrigatório, não. Certo, doutor. Eu pergunto agora para a doutora Lília. Doutora Lília, quais são os tipos de diversidade de gênero, como a senhora mesmo falou, né? Congruência seria o tema mais adequado, né? Isso. Na realidade, o termo mais verdade seriam as variabilidades, né? Então, aquela sigla famosa que a gente tem, então, as pessoas que se identificam com seu gênero de nascença seriam os cisgêneros, né? As outras pessoas, né? Então, elas entram naquela sigla, né? Em que é o LGBTQIA, né? Onde tem os lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais, os queer, os intersexo e os assexuais e plus. O mais seriam algumas dessas pessoas que não se identificam nessa situação. E essa identificação é uma identificação que vai passando, muitas vezes acontece na infância, muitas vezes acontece na adolescência, e às vezes a pessoa se autodefine só depois da vida adulta, né? Então, é a pessoa que vai se adaptando às suas experiências, né? Com a carga genética, com a carga hormonal, que a gente sabe que tudo isso, cada vez mais se está estudando, né? Em que situação isso favorece. E com o passar do tempo, as pessoas podem se determinar e se escolher, digamos assim, como ela se autodefine. Certo. Eu volto a falar com a doutora Darcy. Doutora, o diálogo entre pais e filhos e entre professores e alunos sobre assuntos diversos é extremamente importante. Quais são as recomendações aos pais e educadores diante do consumo de álcool e de outros tipos de drogas por adolescentes? Como que eles devem proceder para falar sobre esse assunto com o adolescente? O diálogo sempre é importante e uma conversa franca, sincera, aberta e principalmente quando o adolescente pergunta. O pai pode estar, às vezes, muito ocupado, ou a mãe, enfim. E depois eu te respondo. Isso não pode acontecer.
porque naquele momento o adolescente está disposto e querendo conversar sobre o assunto. Passou aquele instante, talvez já não interesse muito para ele. Na realidade, os educadores, e principalmente os pais, porque a educação vem da família, é importante que haja um exemplo, um modelo. Adolescente precisa de modelo, seja da escola, seja um tio, seja, enfim, da família, né? Esta conversa e esse diálogo orientar sempre aquilo que é necessário relacionado com o uso do álcool, principalmente, que é a porta de entrada das outras drogas, né? Então, sempre estar presente com esse adolescente, procurar conhecer quem são os amigos desse adolescente, procurar saber que festas esses adolescentes vão e se nessas festas corre bebida a solto, e bebida alcoólica. Nunca oferecer uma bebida alcoólica para um adolescente que nunca iniciou, mas de repente, naquele momento que ele está angustiado por alguma situação, ele experimenta o famoso golinho, né? E, poxa, que coisa boa, né? Eu estava tão triste agora há pouco e já melhorou. Então, é um estímulo para a continuidade, né? Eu sempre digo assim, um dos fatores mais importantes para os pais é amar muito. Quem ama não quer risco para seus filhos e quem ama protege. Certo. Eu volto a perguntar para a doutora Aline, né? Doutora, a senhora falou que não existe um tempo certo, uma idade certa para a identificação do gênero. Pode acontecer na infância, na criança, na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Quando os pais perceberem que o seu filho ou sua filha começa a demonstrar esses sinais dessa identificação, como que eles devem proceder em relação a isso, doutora? O primeiro passo é se dar conta que isso não é uma doença, né? Então, isso é uma característica daquele indivíduo, né? O segundo, isso gera muita ansiedade, muita sofrimento, porque existe todo um complexo na sociedade, né, em que eles são muito pressionados, sofrem bullying, sofrem violência psíquica, sofrem violência emocional. Então, na realidade, a família é acolhedora e muitas vezes o pediatra vai ser o primeiro profissional que vai ter contato com aquela pessoa. E isso é tão importante que não é mais doença, que o CID, né, já mudou não é mais um transtorno mental, né? Existe, sim, muitas vezes sofrimento, e aí, sim, esse paciente vai precisar de um acompanhamento mais, digamos, mais presente, mais frequente, né, com equipe da saúde mental, né, quando existe uma disforia do gênero, ou seja, existe um sofrimento psíquico nisso. Então, porque tu tem um outro gênero, isso não necessariamente significa um sofrimento, né? Sempre, como a questão da Darcy fala sobre álcool, vacinação, quer dizer, são todos elementos que fazem com que a gente tenha cuidado com o adolescente. Independente do seu gênero, independente dessa situação, esse apoio, né? E a informação é fundamental, que a família, né, os amigos, a escola, principalmente, né, possam dar suporte para esse indivíduo. Certo, obrigado. Eu volto a falar com o doutor Renato. Doutor, o senhor citou a questão do HPV, que é específico, né? Quando começa a criança começa a mudar de fase, da fase de criança para adolescência. Eu queria que o senhor explicasse rapidamente o que é o HPV e por que é tão importante tomar essa vacina. Olha, o HPV é um vírus de transmissão principalmente via sexual, não exclusivamente, mas geralmente por via sexual, e que infecta praticamente a todos nós. Cerca de 80% da população em algum momento vai entrar em contato com HPV. Ele é extremamente frequente. Porém, existem alguns tipos, existe mais de uma centena de tipos de HPV, mas alguns deles, quando infectam um indivíduo, eles podem desenvolver o que nós chamamos de uma infecção persistente. Essa infecção que se mantém, um vírus que não é eliminado, pode evoluir para cânceres, doenças graves, que nós chamamos de doenças invasivas.
são os HPVs malignos ou os HPVs oncogênicos. Então, hoje a gente sabe que existem inúmeros cânceres, cerca de 5% de todos os cânceres que acontecem no ser humano estão relacionados a algum tipo de HPV. Câncer de boca, câncer de orofaringe, câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de vagina, e o principal deles, o câncer de colo de útero. E aí, a gente que sonhava tanto, né, Léo, com uma vacina contra o câncer, nós já dispomos. O HPV é uma vacina contra o câncer. E a ideal de sua aplicação é antes da gente se expor ao HPV. Por isso que a gente faz na adolescência, né, a partir dos 9 anos de idade. Então, como a hepatite B previne o câncer de colo de fígado e a gente faz lá no berçário, aqui a ideia é proteger contra os diversos tipos de câncer, aplicando a vacina na adolescência a partir dos 9 anos de idade. Meninos e meninas. A boa notícia é que o Ministério acaba recentemente de ampliar o uso da vacina de HPV também para os meninos a partir dos 9 anos. Então, meninos e meninas de 9 anos a menores de 15 anos devem receber 2 doses do HPV, da vacina contra o HPV, com 6 meses de intervalo entre elas. Isso vai proteger no longo prazo. Os dados hoje são inequívocos, demonstrando que essa idade, ao vacinar precocemente, a gente prolonga essa proteção por pelo menos 30 anos. O segmento dessas mulheres e meninos vacinados lá atrás mostram que a proteção se mantém. Uma vacina extremamente segura, com mais de 350 milhões de doses aplicadas em todo o mundo e que já reduziu de maneira marcante em diversos países o número de casos de doenças pré-malignas e de câncer propriamente dito. É uma vacina realmente espetacular e que deve fazer parte da vacinação de nossos adolescentes. Não podemos deixar de fazer. Certo. Obrigado, doutor. Eu volto a perguntar agora à doutora Darcy. O adolescente, doutora, também é responsável pela própria saúde, como o doutor Kfouri falou. Como ele mesmo pode evitar o contato precoce com o álcool e outros tipos de drogas, já que a senhora falou que muitas vezes eles entram por esse caminho para poder fazer parte do grupo? Primeiro de tudo, ele precisa conhecer quais são esses riscos. E esses riscos é aquilo que eu falei anteriormente, é o ensino através da orientação da família ou da escola, né? Então, ele precisa conhecer quais são esses riscos, ele precisa ter um projeto de vida, no qual ele vai se embrenhar, enxergando um futuro muito melhor, talvez, do que o que ele está vivendo hoje. Mas também ele pode estar tendo esse projeto de vida por modelos. É importante que ele tenha uma atividade esportiva a qual ele se dedica. Essa atividade não precisa ser só esporte, ele pode estar envolvido com música, com arte. O importante é que ele saiba que ele tendo alguma coisa para fazer, ele não vai estar se envolvendo com o uso de droga. Porque o ócio, na realidade, é parceiro do alcoolismo. Buscar companhias saudáveis. Ele conhecendo os riscos, ele vai buscar as companhias saudáveis e muitas vezes até passar para os companheiros aquilo que ele sabe a respeito, né? Mas o mais importante também é saber recusar o consumo sem se prejudicar com o julgamento de outras pessoas. Que adolescentes, às vezes, têm essa preocupação. O que eles vão fazer? Falar de mim? Eu não vou poder pertencer no grupo deles, que é legal. Então, ele precisa ter essa noção. Não importa o outro, importa ele e a saúde dele. Certo, doutora, obrigado. Eu pergunto à doutora Lilian, doutora, como que os pais e os educadores devem orientar, né, filhos e alunos no respeito à diversidade de gênero na sociedade, né? Uma pessoa que convive com outro colega que se identifica de alguma forma com algum outro tipo de gênero, como que deve trabalhar esse respeito entre eles e a convivência entre eles? Na realidade, né, eu acho que como qualquer outra pessoa, a gente primeiro tem que identificar que nem todo mundo é igual a gente, né, ao seu pensamento.
Então, acolhimento, respeito, sigilo, né? E compaixão com a situação de sofrimento do outro é fundamental. Então, respeitar a diversidade, não só em relação a esse aspecto, né, de gênero, mas a relação à cor, então a relação a gosto, né? Então, esse respeito faz com que a gente consiga ser um ser humano melhor. Então, o pai educador, né, tem que estar presente para ouvir aquela situação, aquele adolescente, e ensinar também aos outros adolescentes as diversidades. E muitas vezes nós, profissionais de saúde, né, temos também preconceitos. Os próprios profissionais de educação temos preconceitos. Um dos exemplos que a gente teve tanto preconceito como HPV com a vacina, sobre o uso de álcool, então, são todos elementos que fecham junto, né, em relação ao desconhecimento. Então, aprender sobre a situação, ouvir mais, procurar pessoas, né, com capacidade científica, isso é fundamental. E levar mais precocemente, né, e frequentemente, esse adolescente e a sua família para atendimento adequado. Certo. Para encerrar, eu faço a última pergunta ao Dr. Renato Kifuri. O senhor também citou a questão da vacina da hepatite B, né, que é dada lá na infância a primeira dose. Doutor, por que é fundamental, né, essa vacina e o que pode ocorrer com a saúde de um adolescente ou até mesmo do adulto que não tomar a vacina contra a hepatite B? Olha, a hepatite B é na era pré-vacinal, uma das principais causas de desenvolvimento de hepatites crônicas, né? O vírus da hepatite B é diferente da hepatite A, que normalmente é uma doença autolimitada. Na hepatite B, o risco de cronificação é muito grande. E esses indivíduos que adquirem hepatite B e depois não conseguem eliminar o vírus, desenvolvem, com o passar do tempo, uma cirrose, uma insuficiência hepática, e por vezes até o câncer de fígado, precisando até de transplante hepático. E é uma doença hoje evitável, né? Nós começamos a controlar a hepatite B à medida que vacinamos as nossas grávidas e a partir do momento que vacinamos os nossos bebês dentro da maternidade, sendo a primeira vacina do calendário. Então, hoje, quem tem 3 doses de hepatite B na vida, dificilmente vai se infectar. É mais de 97% a chance de estar protegido. São raros aqueles que não se protegem com o esquema habitual. Por isso que é importante na adolescência, como foi dito aqui, onde o compartilhamento, onde a atividade sexual se inicia, compartilhamento de talheres, compartilhamento muitas vezes de copos, de cigarros, onde se faz tatuagem muitas vezes o uso de drogas injetáveis, em dentista, ou seja, qualquer exposição, já que é uma doença de transmissão por sangue e secreções, existe o risco, né, de você ter a aquisição do vírus e ter um problema crônico para o resto da vida. Então, é importantíssimo estar em dia com as 3 doses da vacina contra a hepatite B, que se não fez na infância, e aqui fica um recado importantíssimo. Perdi a carteira, não lembro se tomei, só tomei uma dose, eu não consigo achar o registro das outras 2. Eu acho que eu tomei, mas eu não tenho certeza. Não se pode ficar na dúvida. O esquema tem que ser completo e mesmo que tenha recebido 3 doses lá atrás, perdeu a carteirinha, receber mais 3 doses agora não traz nenhum prejuízo. Doses adicionais só vão reforçar a imunidade. Então, o que não pode é ficar na dúvida. Não sei se tomei, não sei se tomei as 3 doses. Completa o esquema, tem que ter registro das 3 doses. Só assim a gente vai confiar que aquele adolescente está protegido. Eu convido a todos aí a acessarem os calendários de vacinação da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde todas as vacinas para adolescentes estão lá contempladas. Vão lembrar do sarampo, cachumba e rubéola, do tétano, da gripe, da Covid, do HPV, das vacinas contra a meningite. O adolescente, hoje o calendário de vacinação do adolescente é bem completo e não tem nada pior, né, do que a gente ter um filho, um adolescente, uma doença que poderia ter sido evitada. Vamos vacinar e proteger nossas crianças e os nossos adolescentes também. Obrigado, doutor. Estamos chegando então ao final de mais uma edição do Famílias em Pauta. Agradeço mais uma vez a cada um de vocês por estarem aqui esclarecendo essas dúvidas tão importantes de temas que estão no dia a dia dos adolescentes. Obrigado a cada um de vocês, doutora Lília, muito obrigado pela participação. Doutora Darcy também, doutor Renato Kifuri também, muito obrigado. Agradecemos a presença de vocês todos e muito obrigado.
Agradeço a participação e agradeço a presença de todos. Muito obrigada por poder ter essa oportunidade de estar aqui. Obrigado, Darcy. Obrigado, Lilian. Abraço, Léo. Grande Um abraço. abração. Tchau, tchau. E a informação não pode parar por aqui. Você pode ler mais sobre esses temas no site Pediatria para Famílias, iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria, elaborada especialmente para as famílias e a comunidade escolar. Lá você tem acesso a conteúdos diversos sobre aspectos que envolvem a saúde de crianças e adolescentes, com linguagem acessível e de fácil entendimento. Para ler esses conteúdos, acesse esse endereço que aparece aí no vídeo. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre os temas de hoje, ou se quiser sugerir uma pauta, entre em contato conosco no e-mail famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. A você que nos assiste, nos ajude a fazer o programa Famílias em Pauta chegar ao maior número possível de pais ou cuidadores e educadores. Compartilhe nossos programas para a sua rede de contatos. Nos vemos em nossa próxima edição. Até lá!